Parte 1. O corpo que desiste, a alma que pede silêncio. Há dias em que o corpo simplesmente não quer se mover, não é? Preguiça não é fraqueza. É algo mais fundo. Uma rendição silenciosa diante de um mundo que exige demais e oferece de menos. Você abre os olhos e sente o peso invisível da existência pousa sobre o peito. O teto parece distante. O ar parece denso. E o simples ato de levantar é como mover uma montanha. Tudo em você pede pausa. Mas não é o sono que você busca. É um descanso que o corpo não conhece, o descanso da alma. Carl Jung dizia que quando a psique se sobrecarrega, o corpo se torna o mensageiro do inconsciente. A apatia, o desânimo, a vontade de se deitar. Nada disso é fraqueza. É linguagem simbólica. O corpo fala quando a mente não quer ouvir. Talvez essa vontade de ficar deitado o tempo todo não seja fuga, mas pedido. Um pedido do inconsciente por silêncio, por recolhimento, por escuta. O corpo se entrega para que a alma respire. Vivemos cercados de ruído, falas, notificações, urgências. Mas o inconsciente não grita, ele sussurra. E às vezes, para ouvir esse sussurro, é preciso deitar-se, deixar o mundo passar e mergulhar no silêncio. Há algo sagrado nesse cansaço, algo que o mundo moderno teme, porque se todos parassem para escutar o próprio vazio, talvez o sistema inteiro desmoronasse. Jung via o inconsciente como uma força viva. Quando o ego exagera, quando tenta controlar tudo, o inconsciente responde, busca compensar o excesso. E às vezes o sintoma é apenas um convite à cura. A imobilidade, o desânimo, o cansaço são tentativas do inconsciente de nos devolver ao centro. Ficar deitado pode ser paradoxalmente um ato de resistência. Uma recusa em participar da corrida cega. Um grito mudo dizendo basta. O corpo para porque a alma quer começar de novo. Parte 2. O cansaço que não é do corpo, mas da alma. Vivemos cansados, mas quase nunca sabemos de quê. Corremos o tempo todo. Trabalhamos, produzimos, respondemos, tentamos ser úteis, tentamos ser bons e à noite, quando finalmente o mundo silencia, descobrimos que estamos exaustos, não do dia, mas da vida. Esse cansaço que mora fundo não se resolve dormindo, porque ele não nasce do corpo, nasce da alma. Carl Jung dizia que o ser humano não pode suportar uma vida sem sentido. E o que chamamos de cansaço, muitas vezes, é a dor do vazio de significado. É o inconsciente gritando de forma silenciosa que não há mais propósito no que fazemos. Vivemos em um tempo onde tudo é movimento, mas quase nada é direção. Fazemos mil coisas e ainda assim sentimos que não estamos indo a lugar algum. É como se o corpo andasse, mas a alma ficasse para trás. Inconsciente percebe isso e reage. Ele cria sintomas, pausas forçadas, estados de apatia. Não como castigo, mas como forma de equilíbrio. A fadiga é a maneira que a alma encontra para dizer: você se perdeu de mim. A vontade de deitar, de sumir por um tempo, é o inconsciente pedindo reencontro. É o convite para olhar o que negligenciamos enquanto tentávamos sobreviver. Há uma sabedoria nesse cansaço. Ele revela o que você perdeu tentando ser o que esperavam. Revela o quanto sua vida se afastou daquilo que era verdadeiro e je passen des titu. Por mais estranho que pareça, esse esgotamento é o início de um novo caminho. Ficar deitado é como estar à beira de um abismo interior. Não um abismo que destrói, mas um que mostra profundidade. É quando o corpo não consegue mais mentir que a alma começa a dizer a verdade. Parte 3. A sociedade do movimento e o medo da pausa. Vivemos numa era em que parar é quase um crime. Dormir é desperdício. Silenciar é fraqueza. Meditar é luxo. O mundo aplaude quem nunca descansa. Quem acorda cedo, quem está sempre online, quem produz sem cessar. Mas o que há de tão glorioso em estar sempre exausto? Carl Jung dizia que tudo aquilo que negamos em nós retorna como destino. E o mundo moderno negou o silêncio. Por isso colhe o caos. Quando você deita e não quer se levantar,
Está fazendo o que ninguém quer fazer, enfrentar o vazio. Porque é no vazio que a alma começa a falar. Mas o ego teme esse encontro. Ele prefere o barulho da produtividade ao silêncio da verdade. E assim seguimos acumulando tarefas, respondendo mensagens, fingindo controle, ignorando o óbvio. O cansaço é um chamado espiritual. A vontade de deitar é um protesto contra o ritmo insano que rouba a alma das pessoas. É o inconsciente dizendo: chega, eu quero existir de novo. Talvez o maior ato de coragem hoje seja parar, deitar e escutar. Não o que o mundo quer dizer, mas o que o seu próprio silêncio tem tentado te contar há tanto tempo. O repouso que o corpo pede é o mesmo repouso que a alma implora. E quando você finalmente se permite parar, algo começa a se reorganizar dentro de você. O silêncio, que antes parecia vazio, começa a revelar presença. A presença de algo maior, mais profundo, que o barulho da vida não deixava surgir. Parte 4. O inconsciente que pede espaço. Para Jung, o inconsciente é uma força viva, um oceano profundo, que tenta se comunicar com o pequeno barco do ego. Mas o ego, dominado pelo medo e pela necessidade de controle, ignora os sinais do mar, até que o mar se revolta. Quando a alma quer falar e o ego não escuta, o corpo se torna o mensageiro. Ele fala com peso, com dor, com cansaço. Ele obriga o ser a parar. Essa vontade de deitar é a linguagem do inconsciente. É o convite para mergulhar, para abandonar a superfície e reencontrar o centro. Jung chamava esse centro de self, o ponto onde a psique se equilibra, onde o ser se reconcilia consigo mesmo. Mas quem vive apenas como papel, função, personagem, perde o contato com esse centro. Inconsciente, então, intervém, cansa, diminui o ritmo, faz o corpo parar para que a alma tenha espaço para respirar novamente. Deitar é retornar ao útero simbólico da criação interior. É se recolher ao ventre da própria sombra, onde tudo é escuro, silencioso e fértil. É um gesto involuntário de cura. Quando você se entrega ao descanso sem culpa, começa a perceber que algo dentro de você trabalha mesmo em silêncio. A mente desacelera, mas o inconsciente se move, reorganiza, integra. Não há nada de errado em parar. Há sabedoria nisso. O descanso é o ritmo natural da alma que tenta lembrar quem você é. Parte 5. Quando o ego cansa de fingir. Chega um momento em que nada mais faz sentido. Nem os papéis que você desempenha, nem as metas que persegue, nem o aplauso que antes te fazia sentir vivo. Você cumpre o roteiro da vida como quem lê falas antigas, sabendo que o personagem já não é mais você. E então o corpo se cala. A mente se recusa a fingir. O ego, cansado, se dobra diante do que é real. Jung dizia que o sofrimento é o caminho pelo qual a consciência se amplia. E é exatamente isso que acontece quando o cansaço toma conta. O que parece fraqueza é, na verdade, a alma arrancando as máscaras, obrigando o ser a olhar para dentro. A fadiga nos devolve ao essencial. Quando você está cansado demais para mentir, o que sobra é verdade. Nada mais convence, nada mais distrai. As metas perdem o brilho, os discursos se esvaziam. E no meio desse silêncio desconfortável, você começa a sentir algo que não sentia há tempos. A presença de si mesmo. O ego chama isso de fracasso, mas o inconsciente chama de renascimento. A dor é o parto do real, e o corpo deitado é o berço onde o novo começa a respirar. Esse é o instante em que a alma assume o comando. Nada externo resolve. Nenhum conselho serve. Só o mergulho interior. Deitar agora não é desistir, é permitir que algo morra, para que algo verdadeiro possa nascer. Parte 6. O chamado da sombra. Quando o corpo para, a sombra desperta. Aquela parte esquecida de você, feita de dores, desejos e memórias negadas, se aproxima devagar, silenciosa, paciente. A sombra não quer destruir. Ela quer ser vista, quer ser ouvida, quer existir. Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é isso que acontece quando você se deita e o mundo se cala.
A escuridão vem visitá-lo, não para puni-lo, mas para integrá-lo. É nesse silêncio pesado que você começa a ouvir a voz daquilo que negou por tanto tempo. Ela fala sobre o medo que você não quis sentir, sobre a raiva que aprendeu a esconder, sobre o amor que nunca se permitiu viver. Deitar é abrir a porta para esse encontro. E o primeiro impulso é resistir, porque a sombra a assusta. Ela carrega o que o ego jurou nunca mais encarar. Mas não há cura sem confronto. O que não é olhado continua agindo nas profundezas, sabotando, drenando, adoecendo. Por isso, quando o corpo se entrega ao repouso, ele está criando o espaço onde a sombra pode finalmente aparecer. Não é o fim, é o início da integração. A sombra não quer dominar, ela quer dançar com a luz. Quer lembrar ao ser que há força na escuridão, sabedoria na dor e beleza nas partes rejeitadas. Quando você acolhe a sombra, ela deixa de ser inimiga e se torna o guia. O que antes era peso vira potência. O que antes era medo vira liberdade. A alma, enfim, começa a se tornar inteira. Parte 7. A morte simbólica do velho eu. Toda transformação exige uma morte. E a vontade de ficar deitado o tempo todo é, no fundo, um luto. É o luto por quem você foi. Pelos sonhos que não fazem mais sentido. Pelas versões de si mesmo que já cumpriram o papel que precisavam cumprir. Deitar é se entregar a uma morte simbólica, não a do corpo, mas a do personagem que o ego criou para sobreviver. Jung chamava esse processo de individuação, a jornada de tornar-se quem você realmente é, não quem o mundo espera que você seja. Mas antes de nascer o novo, o velho precisa morrer, e essa morte dói. Dói porque o ego se apega. Dói porque mudar é perder o controle. Dói porque você não sabe o que virá depois. A vontade de deitar, nesse ponto, é um ritual silencioso de passagem. O corpo se recolhe, a mente se apaga, a alma trabalha no escuro. É como se a vida dissesse: descanse, eu estou te refazendo por dentro. Nada floresce sem primeiro repousar, nada renasce sem antes morrer. Pausa é o ventre do novo. E o cansaço, o sinal de que algo maior está se gestando. O antigo você se dissolve lentamente. E o que fica é o essencial. A parte que não precisa provar nada, nem vencer ninguém, nem correr atrás de um sentido que sempre esteve ali, quieto, esperando que você o ouvisse. Parte 8. O silêncio que cura. Quando finalmente paramos de resistir, algo muda. O silêncio deixa de ser ameaça e se torna abrigo. No começo ele incomoda. Traz memórias, inquietações, perguntas, mas aos poucos o silêncio se transforma em linguagem. Ele ensina sem palavras. Revela o que é verdadeiro, mostra o que deve permanecer e o que precisa ir. O corpo deitado já não é símbolo de fraqueza, é templo. É o espaço onde a alma fala. Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O silêncio é esse portal entre o sonho e o despertar. É o ponto onde o inconsciente e a consciência começam a dialogar. No repouso, a mente desacelera. Os pensamentos deixam de gritar. E a alma, enfim, encontra sua voz. Você começa a perceber que não há nada de errado em parar. O movimento não é o oposto da vida. Às vezes, é no silêncio que a vida mais trabalha. A cura não vem da pressa nem da fuga, mas da escuta. E o silêncio é o som da alma se curando. Parte 9. O retorno ao mundo. Depois de atravessar o cansaço, a sombra e o silêncio, você percebe que algo mudou. O corpo ainda é o mesmo, mas o olhar é outro. Você se levanta devagar. Não por obrigação, mas por escolha. O ar parece novo. O tempo flui diferente e, pela primeira vez em muito tempo, você sente presença não do mundo, mas de si mesmo dentro dele. Ficar deitado o tempo todo foi uma travessia. Um mergulho nas águas escuras do inconsciente. E agora, ao emergir, você carrega algo que não se via antes: paz. O silêncio que antes parecia vazio, agora é força. O descanso que parecia desistência, agora é consciência. Nada externo mudou, mas tudo dentro de você se realinhou. O mundo volta a ter cor não porque ele ficou melhor, mas porque você aprendeu a enxergá-lo com outros olhos. Você não voltou a ser o mesmo. Você voltou a ser inteiro. Parte 10. A sabedoria do cansaço.
O cansaço não é o fim, é o início da consciência. Carl Jung dizia que o ser humano moderno sofre não de ignorância, mas de excesso de consciência sem alma. Vivemos na superfície, mas o sentido está nas profundezas. A vontade de ficar deitado o tempo todo é um chamado. Um lembrete de que a alma quer voltar para casa. Quem escuta esse chamado, quem tem coragem de parar, de se recolher, de ouvir, descobre algo que o mundo esqueceu, que o descanso é sagrado, que o silêncio é sabedoria e que às vezes deitar é o primeiro passo para realmente se levantar. O corpo pede pausa, mas é a alma quem está tentando florescer. E quando ela floresce, até o silêncio ganha som, até o repouso se torna oração. E a vida, enfim, volta a respirar por dentro de você.